situações de opressão, de ameaças, podem nos deixar com forte medo. Como nós vivemos num mundo que é constantemente inseguro, nós não temos quase garantia de nada. Esse medo pode se transformar numa reação contínua, pode se tornar um verdadeiro pânico que nos acompanham a todo instante. Há pessoas que vivem constantemente com medo. Medo de perder alguém que amam, medo de que aconteça alguma coisa desagradável, medo disso, medo daquilo. Mas mesmo neste mundo inseguro e ameaçador, o povo de Deus não precisa ter medo. Não precisa temer. Não precisa temer porque Deus prometeu o seu conforto. E assim, temer os homens é esquecer de Deus, desse Deus que prometeu o seu conforto. Esta mensagem nos foi declarada pelo profeta Isaías e está registrada no livro que contém suas profecias, no capítulo 51, versos 12 e 13. Isaías 51, 12 e 13 diz assim: Eu sou aquele que os consola. Quem então é você para que tenha medo do homem que é mortal? Ou do filho do homem que não passa de erva? Porque você se esquece do Senhor que o criou, que estendeu os céus e fundou a terra, e todo o dia, sem cessar, teme a fúria do opressor, que se prepara para destruir? Onde está a fúria do opressor? Estas palavras do profeta Isaías, quando pronunciadas pela primeira vez, foram dirigidas à sua geração, que já estava alertada para um futuro sombrio de sua nação. O povo de Judá, o povo de Jerusalém. Em virtude de sua constante e teimosa desobediência a Deus, Deus havia anunciado que o juízo viria, que eles um dia perderiam sua terra e seriam levados para um outro país, para a Babilônia. E ali seriam oprimidos, seriam escravizados. A geração de Isaías temia por esse futuro. Então Isaías, ou melhor, Deus, através de Isaías, diz que eles não deviam temer. Mas num segundo momento, Isaías registrou estas profecias no seu livro para falar àquela geração que experimentaria este juízo disciplinador de Deus, que experimentaria o exílio, que já estaria na Babilônia, sendo ameaçada, sendo oprimida, longe de sua terra, sabendo que o templo onde adoravam a Deus havia sido destruído, sem perspectivas de melhora. Aquele povo viveria constantemente com medo, constantemente em pânico, como diz aqui o texto no final do verso 13. Todo dia, sem cessar, teme a fúria do opressor, que se prepara para destruir. Diariamente, constantemente, aquele povo vivia com medo, vivia temendo não ter mais futuro, que o opressor a qualquer momento iria destruí-los. Isaías então trouxe a palavra de Deus para aquele povo, palavra de Deus que serve também para nós. E através de Isaías, Deus disse para as pessoas: vocês não precisam temer, sou eu mesmo que conforto vocês. É bem enfático este início. Deus diz:
Eu mesmo, não é outro, sou eu mesmo que consolo vocês. A palavra consolar aqui comunica a ideia de uma mudança de sentimento, uma mudança de reações. Por exemplo, confortar alguém que estava de luto, como os irmãos de José tentaram confortar seu pai Jacó, seria a tentativa de afastar a tristeza para que aquela pessoa pudesse encarar a vida diante daquela perda com alegria. Também trazia a ideia de trazer ânimo a quem estava desanimado, a quem estava com medo. Em Gênesis 50, 21, ela se refere à atitude de José encorajando seus irmãos. Seus irmãos estavam temerosos, um tanto desanimados, e José então os confortou, isso é, trouxe-lhes força para enfrentar aquela situação com ânimo. Também no livro de Ruth, no capítulo 2, verso 13, fala da atitude de Boaz para com Ruth. Quando ela havia deixado sua terra e chegado àquela terra estranha de Belém, acompanhando sua sogra, Noemi, sem ter nada de perspectiva, estava inclusive vivendo de favor, colhendo os restos na roça de Boaz. Boaz diz: não tenha medo. Boaz então lhe confortou, lhe animou para enfrentar aquela nova situação ameaçadora na vida. De modo que confortar, essa ideia de alentar, de trazer força para que diante de uma situação difícil, ameaçadora, um momento complicado na vida que fez alguém ficar desanimado e temeroso, esta pessoa consiga reunir energia suficiente, ânimo suficiente, alento necessário para enfrentar aquela situação. Então, confortar fala de produzir uma mudança no ânimo das pessoas. Então, Deus diz para aquele povo: sou eu mesmo, não é outro não. Sou eu mesmo que conforto vocês. Sou eu mesmo que trago esse alento, que trago esse ânimo, que posso então fortalecer vocês para enfrentar esta situação complicada do exílio que vocês estão enfrentando. Sim, Deus é o confortador do seu povo. Por isso o seu povo não precisa ter medo. É o próprio Deus quem os conforta. O Senhor Jesus Cristo, quando estava para morrer e depois ir ao céu, ele disse para os seus discípulos, em João capítulo 14, não perturbem o coração de vocês, não fiquem amedrontados. E depois ele disse que iria enviar o Consolador, o Confortador, aquele que se coloca ao nosso lado para injetar em nós o ânimo necessário, a força necessária para lidarmos com as situações difíceis da vida. Diante dos problemas, diante das dificuldades, diante das lutas, diante daqueles desafios que se parecem maiores do que você e muitas vezes são maiores do que você não precisa ter medo. Você não precisa ficar desanimado, desalentado, porque o nosso Deus, Ele mesmo, é aquele que nos conforta. Ele mesmo é aquele que nos capacita para enfrentarmos as situações complicadas e difíceis da vida, para enfrentarmos as barreiras, as ameaças que tentam nos amedrontar. Ele enviou o Espírito Santo, que também é Deus, para estar ao nosso lado e para estar em nós, nos dando forças necessárias para enfrentarmos as lutas da vida.
Mas depois Deus diz uma segunda razão. Quem é você para que tenha medo do homem que é mortal e do filho do homem que não passa de erva? É como se Deus dissesse, eu mesmo sou aquele que conforto vocês. Sou eu. Então, por que é? Que absurdo é esse de você estar com medo dos homens que são mortais? Interessante que esta mensagem já havia sido repetida, ou já havia sido dita por Isaías, no capítulo 40, verso 6, onde é dito que toda carne é erva, e que seca-se a erva e cai a sua flor. Os homens, por mais poderosos, por mais ameaçadores que sejam, eles passam. Eles não são mais poderosos do que Deus, que é aquele que nos conforta, que é aquele que conforta o seu povo. E no capítulo 51 mesmo, no verso 7, talvez você lembre da última mensagem em nosso programa, não fique assustado por causa das zombarias dos homens, porque as traças os roerão, como elas fazem com a roupa, e os bichos comerão, como fazem com a lã. Não é preciso ter medo dos homens, porque eles são insignificantes quando comparados com Deus. Eles passam, eles são passageiros. Eles não ficarão para sempre. Todo ser humano passa. Então Deus diz para o seu povo, não tenham medo. Primeiro, porque sou eu que conforto vocês. E segundo, porque os homens passam. Mas em terceiro lugar, porque temer os homens é esquecer de Deus. Porque você se esquece do Senhor que o criou, que estendeu os céus, que fundou a terra, e todo dia, sem cessar, teme a fúria do opressor, que se prepara para destruir. Onde está a fúria do opressor? Temer os homens é esquecer de Deus. É esquecer que esse Deus é o Criador de tudo. Esse Deus estendeu os céus. É interessante esta linguagem que o próprio Deus utiliza para falar de sua obra. Você já tentou estender um lençol muito grande, ou um cobertor, ou uma colcha muito grande? Você percebe que dá certo trabalho, né? Tem certas coisas que precisam ser estendidas, um tapete enorme, que talvez uma pessoa sozinho não consiga. Vai precisar de ajuda. Agora aqui está dizendo que Deus estendeu os céus. Imagine aí. Se você está fora, olhe para cima nesse momento e veja aí o firmamento. E Deus está usando uma linguagem para dizer que Ele estendeu isso aí. No capítulo 40 do livro de Isaías, diz que Ele estende como se fosse cortina. Sabe quando você acorda de manhã e abre a cortina da janela, algo tão fácil, você puxa assim? Sim, quando é uma cortina muito grande, de um salão, aí você tem um pouco mais de trabalho. Mas Deus disse que fez isso com os céus. A ideia aqui é mostrar a grandeza de Deus, o poder de Deus. Um Deus dominante que estendeu os céus, mas que também fundou a terra, estabeleceu a terra, como se criasse um chão. Então, céus e terra. Uma linguagem inclusiva, que mostra Deus como Criador de tudo, enfatizando a grandeza, o poder deste Deus. Diante disso, a pergunta sugerida aqui no texto é: tem alguém maior
do que Deus? E a resposta é óbvia, claro que não. Será que tem alguém maior do que alguém que é capaz de estender os céus como se fosse uma cortina? Que é capaz de rolar a terra, estendê-la como se fosse um tapete? É claro que não. Então a pergunta é: por que você está temendo os homens? Os homens não são maiores do que Deus. Os homens não chegam nem perto do tamanho e da grandeza de Deus. Por que temê-los? Por que ficar com medo deles, se o nosso Deus é quem nos conforta? Os homens passam. Por isso, temer os homens, ter medo dos homens, é esquecer de Deus. Diante das situações ameaçadoras da vida, não olhe para você mesmo. Não olhe para os seus recursos. Se você olhar para você mesmo, você vai continuar com medo. Porque você vai encontrar desafios que são maiores do que você. Você vai encontrar desafios que são maiores do que os seus recursos. Você vai encontrar desafios que vão drenar todas as suas forças. Não olhe para os outros, para outras pessoas, outras situações. A maioria das vezes eles também são pequenos demais para nos ajudar a enfrentar estes desafios. Olhe para Deus. Deus é aquele que nos dá força, que nos conforta. Deus diz que os homens passam. Nenhuma ameaça será para sempre. Nenhum poder humano será para sempre. Nenhuma opressão será para sempre. A própria morte será destruída. Para sempre, somente Deus, o Todo-Poderoso, o Criador de céus e terra, o Supremo Deus. Não tenha medo. Você não precisa viver dominado pelo medo. Você não precisa viver dominado pelo pânico. Mesmo que as situações sejam difíceis. Porque há um Deus capaz de lhe dar forças para enfrentar os problemas da vida. Porque os problemas da vida, por maiores que sejam, eles vão passar. E porque Deus é grande e maior do que todos, o Criador de tudo. Por isso, se você continuar temendo os homens, você estará esquecendo de Deus. Então lembre de Deus e não tenha medo dos homens. Amém. Lembre, são mortais os humanos, logo murcham como as plantas. Suas ameaças, apesar de tantas, findam-se com o passar dos anos. Temê-los é esquecer de Deus, Criador que estendeu os céus, poderoso que fundou a terra. Seu consolo nunca se encerra. Ao defrontar o mar em agitação, enfrentando o rugir das ondas, não esqueça, são obras de sua mão, que nos cobre e nos faz sombra, presente em cada momento, suprindo salvação e alimento. Lembre, são mortais os humanos, logo murcham como as plantas. Suas ameaças, apesar de tantas,
findam-se com o passar dos anos. Temê-los é esquecer de Deus, Criador que estendeu os céus, poderoso que fundou a terra, seu consolo nunca